Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E gostaria de iniciar esta semana trazendo para vocês uma questãozinha que muito a gente tem deixado passar por desapercebido e que de alguma forma traz grande relevância para a igreja, que é a motivação versus a disciplina. E como referência bíblica, como reflexão mesmo, meditação, não é? Eu quero ler para vocês Provérbios capítulo 9, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Quando nós questionamos esta questão que hoje se bate muito na tecla, nas grandes empresas, nos grandes palcos mesmo, nos auditórios, né, de palestras e de ensinamentos mesmo, motivacionais, nos vem a compreensão de que, ora, a gente está esbarrando com este aspecto da motivação, e todas as vezes que a gente esbarra neste aspecto da motivação, de alguma forma a gente vai criando um conceito de disciplina que é secundário, que talvez até deixa de existir, porque há uma questãozinha muito forte hoje que tem que ser questionado mesmo, tem que ser ponderado, e que tem que ser equilibrado até mesmo isto, principalmente, não é até mesmo, mas principalmente dentro das nossas igrejas, em cima dos nossos púlpitos, esta questãozinha disciplina versus motivação. O mundo hoje ele é mais motivacional e menos disciplinar. E com isto, hoje grandes homens do mundo coaching, né? Grandes pessoas que vem trabalhando de forma até exaustiva a questão da programação neurolinguística e assim por diante, vai nos enchendo de motivações, mostrando que somos capazes, que temos uma estrutura, que temos aí uma possibilidade de fazer aquilo que de fato, de alguma forma, supostamente não teríamos capacidades para fazermos. E de repente a gente vai pegar uma sociedade, e quando cai para dentro da igreja isso é um pouco mais complexo, uma igreja estritamente motivada, ou cheio de motivações, ou uma igreja conduzida por este aspecto motivacional, e isto parece que dá tão certo que quanto mais o líder, pastor, aquele que está à frente, se capacita em palestras, e em ensinamentos motivacionais, em coaching e em PNL, parece que são os pastores que mais estão crescendo no seu ministério pastoral mesmo, e os cristãos parece que são os que melhores trazem respostas dentro da motivação que recebera, e supostamente aquilo pelo qual a gente trabalha, que é pregar o Evangelho e levar a mensagem do Evangelho a toda criatura, e a Bíblia está falando que quem crer e for batizado será salvo. Parece que as igrejas têm uma resposta melhor hoje para a motivação do que para a disciplina. Mas quando a gente vai balancear esta questão, a motivação e disciplina, ou motivação versus disciplina, a Bíblia ela é menos motivacional e ela é mais disciplina. Por exemplo, quando você vai falar de motivação, em resumo, a motivação é tentar encontrar aquela verdade de fazer as coisas. É tentar encontrar aquela capacidade para realizar as coisas. Disciplina é fazer o mesmo sem ter vontade ou, de alguma forma, sem ter até a possibilidade de fazer, do ponto de vista desta vontade ou deste sentimento ou desta coisa que bate aí supostamente nosso aspecto mais desafiador e que nos leva a fazer. E assim a gente vai encontrar a motivação tentando
levar pessoas a encontrar a vontade ou desejo de fazer coisas pela qual sempre tem em mente, aqui com técnicas, sim, né? com aspectos diferentes, com uma compreensão até acadêmica acerca da movimentação do cérebro, das partes do cérebro e coisas assim, da fala motivacional que desperta em você adrenalina, que libera alguns outros hormônios no cérebro mesmo, endomorfina e assim por diante. E o contexto é que hoje a gente fala muito de motivação e por excesso de motivação a igreja ela está entrando dentro de um campo que eu chamo da euforia, e a euforia ela tem prazo de limitação, ela tem um prazo de validade, porque quando a euforia motivacional acaba, se você não tiver disciplina, acabou tudo. E aí a gente percebe muitas igrejas tendo este crescimento exorbitante que chama atenção, mas logo na primeira década este movimento já deixou de existir e aquela suposta igreja deixou também ou fechou suas portas. E dentro de um conceito até estranho, por exemplo, eu ouvi um pastor falando que a gente não tem que se apegar a templos ou comprar um espaço físico para construir uma igreja, porque em cima da motivação a igreja ela cresce muito rápido, ela enche muito rápido, de repente aquela igreja que você demorou para construir, ela vai encher muito rápido, você vai ter que construir uma igreja maior, então é melhor você sair alocando prédios e salões, porque a resposta imediata da motivação vai encher um pequeno salão, depois um médio salão, depois um grande salão, depois a motivação ela vai estar te levando aí para fechar teatros, para fechar ginásios, para fechar outros espaços maiores ainda, que comporte um conglomerado de pessoas muito grande para poder estar transmitindo alguma coisa e essas pessoas vão trazer uma resposta muito imediata. Então, a motivação tenta encontrar aquela vontade de fazer as coisas. A disciplina é fazer mesmo se você não tem nenhum tipo de vontade de fazer. E nesse contexto, você se sente bem depois. A disciplina, enfim, é um sistema que funciona. A Bíblia ela trabalha dentro deste aspecto mais da disciplina do que da motivação. A motivação é alguma coisa que ela só vem mediante a disciplina da palavra de Deus ou a disciplina mesmo do homem que se pauta pelos ensinos e pela prática daquilo que aprendeu em Cristo Jesus. Já a motivação é semelhante aos objetivos em si. Quando você alcança os objetivos, você perde a motivação e a motivação se esvai, mas quando você fala de disciplina mesmo, a disciplina ela vai te trazer alguns argumentos que de alguma forma te permite estar em franca ascensão ou no mínimo te permite estar tendo uma continuidade que do ponto de vista bíblico é saudável e por isso a Bíblia está falando da instrução ao justo e ele se fará mais justo ainda, não é? Da instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então o entendimento, ele é disciplinar, irmãos. A motivação, ela não traz necessariamente este aspecto mais racional e algumas questões, por exemplo, a motivação acaba. E se você tem motivação e disciplina, quando a sua motivação acaba, você continua fazendo porque te resta a disciplina e a disciplina te condiciona a fazer aquilo que você já não tem mais motivação, ou que talvez acabou até a vontade de fazer pelo simples fato de que você foi disciplinado para aquilo. Depois vem uma outra questãozinha, um soldado quando vai à guerra, ele não vai por motivação, ele vai porque ele foi disciplinado para ir à guerra, e não pela motivação de querer ir à guerra. Ninguém quer ir à guerra, ninguém quer expor a sua vida, expor a vida aí dos seus entes queridos, como uma família constituída que perdeu o chefe da família porque foi à guerra, e aí perdeu toda a fonte de lucro e assim por diante. Então, uma disciplina, ela te traz até o conceito de estratégia, não é? Toda estratégia, ela acontece dentro de um aspecto mais disciplinar do que motivacional. A estratégia para motivação também é uma estratégia de curta duração, mas uma estratégia para uma boa disciplina é uma estratégia que ela vai te conduzir
em cima das emoções ou faltando as emoções, em cima do desejo de querer fazer as coisas ou faltando o desejo de querer fazer as coisas. E a Bíblia ela está te chamando, e Paulo ele diz o seguinte, que ele foi chamado para pregar o Evangelho, e se ele faz isto de bom coração, de boa vontade, então ele recebe galardão com isto, ou seja, é a sua alegria, não é? Mas se ele perde a motivação, então ainda lhe resta uma obrigação, e esta obrigação é porque então ela é disciplinar. Eu diria que dentro da igreja o cristão ele é disciplinado pela palavra de Deus, a ser conduzido, motivado pela ação e pelo poder do Espírito Santo para realizar grandes feitos e grandes proezas para a vida eterna. E caso de alguma forma percalços e situações conflitantes durante a sua jornada aí quebra totalmente a sua motivação, ainda que você tenha a esperança da salvação no Espírito Santo como disciplina, sobretudo quebrando a sua motivação pela disciplina que você aprendeu, pela palavra de Deus, você consegue dar continuidade àquilo que você vinha fazendo, e o que você está fazendo, que você há de fazer, você não para pelo caminho. E assim, é questionável a postura da motivação, e eu diria que a gente tem que trabalhar continuamente em cima deste conceito disciplina ou motivação, não é? Se você tiver que optar por alguma coisa, faça a opção pela disciplina. Se você puder ter as duas coisas, ainda assim, pega a disciplina primeiro e joga a motivação em cima, porque você vai ter duas possibilidades de fazer aquilo pelo qual você foi constituído para fazer. Todo cristão ele foi chamado, e o chamamento deste cristão é para a salvação, mas é para a proclamação do Evangelho também. E aí quando a Bíblia está falando da necessidade de você aperfeiçoar a sua salvação com temor e com tremor, necessariamente, faltando a motivação, tem a esperança no coração e tem a disciplina da palavra de Deus, e você consegue dar continuidade, e talvez faltando aquela emoção ou supostamente aquela vontade de querer fazer aquilo que você tem a disciplina para fazer, sobretudo, você não vai olhar para si mesmo, mas você vai olhar para aqueles que dependem da sua disciplina, e você vai dar continuidade fazendo aquilo que de fato o reino de Deus te chamou e te capacitou para que você fizesse. Quando Jesus ele está indo à cruz, ele para um pouco antes, ele está aflito, ele está depressivo, ele sobe ao monte para orar, ele leva 3 dos seus discípulos, ele chora e ele ora e ele angustia a sua alma, e de repente tem suor em forma de gotas de sangue, e isso daí não era nenhum tipo de motivação, não é? E aqui Jesus ele faz uma oração que quebra este conceito mesmo mais motivacional, e faz brotar esse conceito da disciplina. É quando ele está orando e pedindo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, todo cristão ele deve compreender que a motivação ela pode te levar até um certo caminho, mas ela não te leva até o fim. E quando você tem disciplina, você vai chegar até o fim, porque você foi disciplinado para isto. E nesse contexto aqui, você foi disciplinado pelo Evangelho, não é? E nesse contexto do Evangelho, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você sabe que você tem um Deus que te amou, você tem um Deus na pessoa de Jesus, que se entregou como homem perfeito por você, e você tem um Deus na pessoa do Espírito Santo, que te consola, que te traz esperança, e que quando em cima das circunstâncias adversas, perde a motivação, sobretudo, você continua agindo porque você foi disciplinado para conquistar, não é? E esse conquistar, primeiro a vida eterna e depois conquistar pessoas para o reino de Deus, dentro da premissa de que o Senhor te redimiu, te resgatou para você dar continuidade em cima daquilo que Cristo começou a fazer no seu ministério terreno, já propondo que ele voltaria ao Pai e que faríamos mais grandes obras ainda, porque ele haveria de voltar ao Pai. Ele havia de pagar um preço, morrer pelos nossos pecados, e nós estaríamos aqui dando continuidade em seu ministério, não é? É quando Paulo está falando também: trago em mim as marcas de Cristo, não é? Ele não está falando de feridas
no seu corpo necessariamente, mas ele está falando aqui mais dentro do conceito do caráter, dentro do conceito daquilo que nós chamamos também de estigma, o estigma de Cristo em minha vida, não é? Então todo cristão é um representante de Cristo mesmo, no caráter, no estigma, e você, neste contexto, vai fazer aquilo que tem que ser feito, porque lhe resta esta obrigação de fazer. Se acaba a motivação, você tem disciplina, e nesse contexto a Bíblia ela joga com a disciplina dentro de um grau maior do que o da motivação, e a motivação, eu diria que ela tem a sua validade, mas e tem a sua serventia também, mas ela te traz mais este aspecto da emoção. E o latino ele é muito voltado para a emoção. Acabou a emoção, acabou a razão de querer fazer alguma coisa, mas se você tem disciplina, acabou a emoção, você tem a razão, você foi disciplinado para isto, e você vai e faz aquilo que tem que ser feito, porque o Senhor tem te capacitado e tem te chamado para isto. E isto também é uma forma de culto racional. Com isto, neste início de semana, quero despedir de vocês, deixando aí beijo na alma, beijo no coração. Aqueles que são inscritos, deixem seus likes. Aqueles que não são inscritos, façam sua inscrição, ative o sininho, texto, comentário de vocês, não é? E se está sendo bom para você esta mensagem, compartilhe com aqueles que estão longe e de forma que possa alcançar muitos outros também. Com isso, quero me despedir de cada um, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.